Situação de rua, mulheres em situação de abrigo, principalmente mulheres negras. O nosso principal trabalho é poder oferecer alguma atividade, alguma ação social, algum projeto que vise trabalhar e resgatar a autoestima dessas pessoas, né? E principalmente potencializar a voz que já existe nessas mulheres. Desde 2019, finalzinho de 2019, a gente, no ano passado, veio fazendo um trabalho bem intenso nas ruas. Tivemos diversas entregas, né, de kits de higiene, doações de roupa, doação de alimento. Tocamos um projeto social voltado para mulheres em situação de abrigo em Niterói. E a gente brinca que a gente nasceu no finalzinho de 2019, mas logo no início a gente foi pega pela pandemia, então o nosso trabalho aumentou muito, a nossa demanda aumentou muito. Foi um grande teste para a gente, né? Porque iniciar um trabalho no meio de uma pandemia, de toda a situação que a gente viveu, foi realmente muito desafiante. Então, a gente teve que contar muito com o apoio de diversas pessoas, inclusive as pessoas que estão aqui, né? A Patrícia, a Lorane, também sempre contribuíram muito para a gente, para esse início, dando ideias, dicas, né? A gente se reuniu com a Patrícia lá no Centro Pop, trocamos muito. Então, assim, graças a esse trabalho em rede que a gente conseguiu também sobreviver ao ano de 2019, ao ano de 2020 e ainda ajudar mais pessoas em situação de rua, principalmente mulheres. E aí eu já falei um pouquinho sobre o nosso coletivo, né? Devolvo a bola agora para a Pan, para que a gente possa iniciar a nossa roda. Isso, agora a gente vai dar uns 5 minutinhos de apresentação para as nossas convidadas. A gente vai começar pela Dandara, depois a Lorane e depois a Patrícia. Oi, gente. Prazer aí estar aqui com vocês. Primeiro vou saudar Exu, né? A gente não faz nada no Candomblé sem saudar o Rei dos Caminhos. Então, vamos saudar aí Exu, agradecer o convite das meninas e minha mãe Exu me permitir estar aqui falando com vocês um pouco. Eu sou Dandara Felícia, sou ativista pelos direitos humanos desde 99. Eu estou agora em Juiz de Fora, primeira suplente do PSOL, eu recebi 2.067 votos para vereadora aqui na minha cidade. Não fui eleita por conta do racismo, isso é uma leitura que a gente fez depois das eleições, né, de que nós temos uma Câmara que só não é 100% branca porque tem um homem preto de direita, mas que não elege mulheres pretas. Juiz de Fora nunca elegeu uma mulher preta. Então, o racismo fala às vezes mais alto, inclusive, do que a transfobia, do que a LGBTQI-fobia, embora todas as coisas estejam interseccionadas. E aí eu sou servidora pública federal, eu trabalho no hospital universitário, eu estou no hospital agora, vocês vão ver aí o cenário atrás. Estamos aí trabalhando na linha de frente da Covid-19. Eu sou também a primeira mestranda travesti preta da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu faço mestrado no serviço social, estudando principalmente as travestis, trabalhadoras sexuais, da cidade de Juiz de Fora, né? Mercado de trabalho, precariedade da vida e organização do trabalho, né? Reconhecimento de organização do trabalho. Depois a questão da situação de rua, quando a gente for conversar, eu falo melhor sobre, inclusive, o conceito, né, de pessoas em situação de rua, daquelas que estão ali trabalhando também, né? Mas obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui e saudar as minhas outras companheiras de mesa aí. Prazer, meninas. Muito obrigada, Dandara, pela presença. Agora é a Lorane. Olá. Olá, estão me escutando? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Lohane Sabatelli Rodrigues, né? Eu tenho um histórico de ex-moradora de rua, né? Ex-usuária de drogas múltiplas, né? E hoje em dia a minha formação é de redutora de danos no controle do uso abusivo de álcool e outras drogas. Sou promotora de saúde, minha especialização é em HIV, IST, sífilis e hepatites virais. Eu trabalho aqui na CAP 3.1, aqui do Rio de Janeiro, na qual eu sou vinculada a um CAPS AD3, Elmira Maqueba.
E também sou facilitadora e voluntária de projetos e pesquisas da Fiocruz, IPEC, LAPCLIN, né? E ativista. E a minha apresentação é essa. Depois a gente vai falar, né, sobre o movimento da gente, né, durante esse ano. Correto? Obrigada, Lorane. Patrícia. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, né? Eu sou assistente social de formação. Eu estou hoje diretora do Centro Especializado de Atendimento à População em Situação de Rua, Centro Pop José Saramago, aqui em Bom Sucesso, é ótimo, em Bom Sucesso, né? Que atende as cenas de uso, né? Da favela da Maré, né? Do Complexo Maré e Manguinhos, né? Atendo pessoas em situação de rua, né? Com uma especificidade, aquelas que fazem uso abusivo, né? De substâncias, e conheço o Pretas, né? Através das meninas aí, que a gente começou a parceria, como ela falou, um pouquinho antes da pandemia, né? Então, conheço o trabalho de vocês e quero agradecer o convite aí, tá? Em nome da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Secretaria Municipal de Assistência Social. Muito obrigada, estamos juntos, tá? Boa noite. Muito obrigada, Patrícia. E entrando um pouquinho, né, antes da gente falar de luta, aqui no Pretas a gente sempre gosta de trazer as nossas subjetividades, porque a gente fala muito sobre resgatar identidades, potências. Então, a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é para vocês coexistir na diferença e quais são os seus desafios e estratégias de sobrevivência. Aí, a partir disso, vocês podem falar como vocês estão fazendo para se organizar, no que vocês atuam, com mais profundidade do que foi na apresentação. Vamos começar pela Dandara também, depois a Lorane e a Patrícia. Certo. Bom, eu sou... quando a gente fala dessas questões dos protagonismos, né, eu sou primeira, eu sou primeiro, eu sou primeira, é muito mais para dizer de uma sociedade do que de mim, né? Eu sou primeira porque a sociedade não deixou que várias outras irmãs minhas fossem primeiras, né? Para que eu fosse a primeira mestranda da universidade, para que eu fosse a primeira diretora preta travesti da Base Nacional da CUT, etc., significa que outras tantas anteriores não puderam estar nesse lugar e não puderam ocupar esse lugar no país que mais mata travestis transexuais no mundo. Um país onde mulheres travestis transexuais têm uma idade de vida média de 35 anos. Então, nós somos fora da curva. Eu estou com 40 anos comemorados recentemente. Hoje, já diz de uma sobrevivência, né? E aí eu vim pensando muito quando li o roteiro, que vem conversando, inclusive, aqui em casa e tudo, sobre como estar frente a frente à morte, né, muda perspectivas de vida, né, e muda a nossa perspectiva sobre a vida, né? Eu fui traficada internacionalmente quando eu tinha 23 anos de idade, há 17 anos atrás. Eu passei por uma situação de escravidão, exploração sexual durante 2 anos, num país fora daqui. E durante esse processo, né, a gente... os paradigmas mudam mesmo, né? E mudam porque nós estamos em situação de rua, embora não estejamos sem casa, né? Quando você está em situação análoga à escravidão, explorado sexualmente, você está nos momentos que está na rua em situação de rua, porque você não sabe se vai voltar, é a primeira coisa, né? E você precisa cumprir determinadas regras para voltar para sua casa, é outra, né? Dinheiro, estou falando de grana mesmo, né? Dinheiro. Então, para isso, você enfrenta algumas situações que nós, mulheres travestis transexuais, enfrentamos normalmente, mas que mudam paradigmas mesmo de visão aí,
eu costumo dizer que passei por 2 situações muito violentas, né? Uma delas eu fui sequestrada e fui deixada num lugar onde eu não sabia onde era, de calcinha, somente de calcinha, sem documentos, sem bolsa, sem identificação, sem nada. E eu achei que fosse morrer antes disso, né? Antes de ser abandonada ali naquele lugar. E da outra vez eu precisei quebrar um para-brisa do carro para que a pessoa que estava, o homem, né, que estava comigo no carro, deixasse eu descer do carro. E realmente foi a segunda vez que eu imaginei que fosse morrer mesmo ali, que ele não fosse me deixar sair, que eu fosse ser assassinado. Isso muda, inclusive, as nossas estratégias de enfrentamento, né? Hoje em dia, antes de ser traficado internacionalmente, eu tinha muito medo, inclusive, de assumir a minha transvestigeneridade por conta do medo mesmo de estar em situação de rua, primeira coisa, né? Muitas de nós automaticamente enfrentam essa situação logo quando assumem a sua travestilidade, a sua transexualidade, né? A família, eu estava ontem numa live, o pessoal falando, a gente tem a ideia de que a família é um lugar seguro e etc. E eu acho que isso é um conto de fadas, de novela, tão assim, sabe? A pessoa estava falando de violência contra mulheres cis, né? Que na pandemia aumentou muito por estarem dentro de casa e tudo. Mas nós, pessoas travestis transexuais, 14, 13 anos, começamos a enfrentar essa violência e o primeiro lugar que a gente enfrenta essa violência é em casa, né? Essa família aí acolhedora de margarina e tudo, ela não existe para nós, né? Ela não existe para nós, assim como não existe para várias mulheres pretas que fazem esse enfrentamento aí, né? Dessa situação com os seus companheiros e etc. E aí eu acho que a estratégia mesmo é reconhecer esses lugares, reconhecer essas identidades, né? Eu estou, como eu falo, eu estou servidora pública, eu estou suplente, mas eu sou prostituta. A minha profissão é a prostituição. Eu não estou exercendo essa profissão agora, né? Mas a minha profissão foi a primeira profissão que eu exerci, que foi o primeiro lugar que eu sofria violência, que foi o primeiro lugar, é a prostituição. E aí eu acho que a gente precisa falar sobre isso e assumir esses lugares exatamente para melhorar a vida daquelas pessoas que estão na situação de trabalho sexual e que não têm possibilidade de ocupar esses espaços que a gente ocupa. Porque aí é por uma questão de acesso mesmo, né? Não é porque eu estudei mais ou porque eu sou melhor ou por qualquer coisa nesse sentido, é só uma questão de acesso mesmo. E aí é provocar o acesso de todas elas, não a sair deste lugar, né? Que eu acho que a gente tem de pensar muito nisso, né? Na emancipação do corpo. Você pensar muito na questão da emancipação do corpo, né? De que a prostituição não seja compulsória, mas que seja, inclusive, uma escolha de profissão. Muito obrigada, Dandara. Lorane? Olá, boa noite a todos, né? Meu nome é Lohane Sabatelli, como eu já fiz na apresentação. Sou uma mulher travesti negra, né? Sobrevivente, né? À epidemia de HIV, ST, AIDS também. Era profissional de sexo durante muito tempo da minha vida, uns 20 anos atrás também. Não conseguiram me traficar como pessoa, não conseguiram me traficar como pessoa, mas sofri a violência de não ser traficada, mesmo estando aqui no Brasil, né? Sou ex-moradora de rua, né? Primeiro, a minha infância toda, passei na Maré, naquele território ali na Maré, nasci e me criei com a perca do meu pai, aí teve com a venda de imóveis. Só sei que eu achei a rua como a minha moradia. Aí fiquei como moradora de rua, né? E fiquei institucionalizada durante 5 anos da minha vida em hotéis abrigo. Passei por 2 internações terapêuticas, na qual eu sofri muito ali, quase que eu enlouqueci em uma clínica terapêutica por eu ter problema com álcool, né?
e outras drogas, aí me consideravam como se aquilo fosse coisa de crença ou alguma religião, entendeu? E eu não sabia que existia um centro de atendimento psicossocial, não sabia na minha vida, que a travestilidade, né, só foi tirada como doença agora há pouco tempo, há uns 6, 5 anos, se eu não me engano, pela Organização Mundial de Saúde, porque naquele tempo era considerada maluquice, loucura, era internada, era pinel, eram essas coisas, entendeu? Então, eu sofri 2 internações, uma de um ano, na qual fiquei toda desconstruída, né? Parei de tomar hormônios, que consideravam a minha travestilidade, que causava aquela toda desorganização na minha vida. E ali, com 120 homens, entendeu? Muito enlouquecedor foi para mim naquela época, né? E querendo me masculinizar, né? Querendo que a minha travestilidade, a minha identidade era a causa toda daquela organização. Imagina a loucura que eu sofri. Aí fiquei 1 ano internada, né? Compulsoriamente. Quando eu saí de lá, aí que eu me desorganizei mais ainda. Foi aí que eu conheci o Centro de Atendimento Psicossocial, na qual eu era cliente do serviço, e hoje, a graça de Nossa Senhora da Atenção Primária, né, eu sou funcionário, faço parte do quadro de funcionários há 2 anos, né? Porque a gente tem as pessoas que geralmente que trabalham na saúde, eu já ouvi muito disso falar, isso me dói, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que trabalha no SUS e falar que faz um serviço de enxugar gelo. Eu estou aqui mais nessa live para provar que a gente não está enxugando gelo, entendeu? Que eu tenho toda uma história de vida dentro da assistência social, que a doutora Ana Cristina está aí presente para não me deixar mentir, de toda a minha história de vida, em 5 anos de organização, na qual passei pelas mãos pelas mãos no sentido carinhoso de como profissional, ter afeto pelas coisas e saber que ele não está ali enxugando gelo, entendeu? Que existe várias oportunidades, né? Vários braços na qual a gente pode conseguir organizar a vida de um ser humano, de um cidadão, de uma travesti negra em situação de rua, muito desorganizada, que em 5 anos eu consegui organizar a minha vida através do serviço social da prefeitura. Me formei também pela Secretaria Municipal de Saúde, né? A minha formação é toda pela Secretaria Municipal de Saúde, e eu estava em vulnerabilidade social, me formando, na qual eu tive a oportunidade de conhecer um hotel-abrigo e conhecer uma unidade de acolhimento adulto, né? Que é como se fosse uma forma de uma casa, na qual ela é vinculada aos centros de atendimentos psicossociais, né? Que se chama unidade de acolhimento adulto. Ela é vinculada aos centros de atendimento psicossociais, na qual elas fazem a organização. Tipo assim, você faz o teu tratamento, entendeu? A pessoa está muito em vulnerabilidade, vê que muitas vezes as pessoas correm risco no território, não tem aonde ficar, e se precisam de um tempo para se organizar. Foi esse tempo que eu fiquei nessa unidade de acolhimento adulto. Eu consegui terminar meu ensino médio, terminar minha formação no BAIC da prevenção, e quando eu já estava preparada já para a procura de emprego, pintou esse curso, né, na qual me formei, aí pintou vagas numa empresa, na qual, quando cheguei lá, tinha uma vaga para o CAPES que era cliente do serviço, entendeu? Aí juntou esse afeto todo, né, pelos profissionais, falei, é isso que eu quero para a minha vida, cuidar do outro, sabe? Que eu fui tão bem cuidada, entendeu? Pelo SUS, pela coisa pública, né? Pela organização pública, né? Pela política pública de saúde, a minha organização toda, que eu tomei um afeto muito grande por isso. E aí veio, né, o meu trabalho todo, veio a Covid. E nessa área que eu ficava, desorganizada, né, em situação de vulnerabilidade social, eu passei por tantas
localidade, né? Que a gente é muito imigra, né? De uma localização para outra. Mas eu sempre estava ali na Maré. Tem ali um ponto de prostituição de trabalhadoras do sexo, né? Perto do Rio Acolhedor, no hotel. E eu ficava ali, muito desorganizada. Quando surgiu a Covid, eu em crise, já na minha casa, né? Já com meu emprego, já organizada. Aí eu fiquei, tipo, com um pânico em mim. Aí eu, meu Deus do céu, passei por tanta coisa na minha vida, sabe? Já vi a minha vida várias vezes, que diz quando a gente passa pela morte, vê a vida, né? Toda de uma vez. Eu já vi tanto filme na minha vida. Como é que deve estar o pessoal de lá de onde eu ficava, né? Aí eu já em pânico, parece que a minha gestão pensou comigo, sabe? A gestão lá do Miramarquiba, quando viu, muito trancada, eu falei, gente, eu estou ficando em crise, com medo de morrerem amigos meus, né, de trabalho, que a gente pega afeto, né, que o negócio estava feio. Aí falou, Lohane, não sofre sozinha em casa, não. Vem sofrer com a gente, sabe? Aí quando a gestão me chama para ir, entendeu? E faz esse movimento, eu falo assim, gente, se eles acreditam em mim, quem sou eu para duvidar? Olha, a gente fez um trabalho muito bacana desde março, naquela região ali. Conseguimos, entendeu? Quando a gente chegou ali, era mais para entrega de insumos, né? Pensando que camisinha, como é que elas estão se virando? Eu queria saber, junto com a gestão, como é que estão se organizando as trabalhadoras do sexo ali, entendeu? Em tempos de Covid, e que muitas ali o sustento era aquele dinheiro dali, entendeu? Quando chegou lá, a primeira que a gente viu era de fome, não era só camisinha nem nada, era de fome. E aí? Entendeu? Então, às vezes, no trabalho da gente, a droga, quando a gente chega no território, a droga fica muito na subjetividade do ser, entendeu? Muitas vezes ele chega até ali, no álcool, na droga, pensa, né, que é algum alívio para aquela dor, né, para fome, para doença, né? Quando a gente, aí pronto, estamos desde março ali no território, vinculamos todas as travestis, muitas delas já tiraram a retificação de nome, muitas delas só conseguiram fazer tratamento na Clínica da Família, quebraram-se as barreiras nas Clínicas da Família, que eu comecei também aí nas Clínicas da Família, né, da CAP 3.1, eu consegui, aí chama assim protagonista, sabe? É igual a Dandara estava falando, eu me sinto assim muito, eu não sei como é que eu vou falar, sabe? Quando a minha história, sabe, foi uma coisa de muito difícil, sabe? Mas eu ainda tenho um sorriso no rosto, sabe? E vejo vida para uma travesti, que a estatística da mulher negra travesti aqui no Brasil é de 35 anos de idade. E eu vivi numa comunidade, nasci e me criei, e nunca sofri uma homofobia, uma transfobia naquele território ali. Hoje em dia eu estou com 48 anos de idade, entendeu? Eu mesmo que me maltratava, eu mesmo que, sabe, estava querendo me esquecer de quem eu era, entendeu? Hoje em dia eu faço redução de danos, né? Consigo me organizar com ácido valproico, troquei 6 mesmo por meia dúzia, entendeu? Consigo organizar minha vida, entendeu? Consigo ajudar as meninas também, entendeu? E elas se ajudarem, que a gente é muito fechada uma com a outra, né? A gente quer, na nossa travestilidade, na nossa transexualidade, a gente tem aquela coisa de empoderamento, sabe? De não conseguir expressar o sofrimento, entendeu? Hoje em dia, elas conseguem, através do tratamento psicológico que é proporcionado, do tratamento psicoterapêutico, do tratamento medicamentoso, sabe? Às vezes, aquela dor ali, ela é só vontade de falar, de ter alguém que possa escutar. Aí começou aquele trabalho de formiguinha, hoje em dia já se espalhou, já a gente já está conseguindo também lá na Ilha do Governador também atingir essa população, né?
E vou convidar também a diretora lá do Rio Acolhedor, lá para a gente, para fazer um trabalho junto com a gente também, sabe? Fica muito bacana lá. E eu me sinto muito gratificada, sabe, por essa minha resiliência toda. E hoje em dia tem gente que não me conhece e fala assim, mas você é ela? Entendeu? Que não é... Eu não posso me esquecer apagar a minha história com a borracha. E é uma história bacana, sabe, de superação. E quando eu chego ali, entendeu? De ver essa força deles, entendeu? De que não precisa você se trancar, você se fechar, entendeu? Te tirarem de um lugar para o outro. Se a desorganização está dentro de você, o lugar vai estar sempre ali, entendeu? Que você conseguindo se organizar, você pode ir em qualquer lugar. Em qualquer lugar você conseguindo se organizar contigo mesmo, entendeu? Não é me trocando de lugar ou outro de lugar que ele vai conseguir essa organização. Então, nisso, eu transmito isso para eles, entendeu? Eles conseguem acreditar no serviço, na capacidade, entendeu? Do que o SUS é, do que um CAPS é, do que um hotel-abrigo é. Eles conseguem, através de mim, captar que é possível, entendeu? Eles conseguirem essa organização, sabe? Aí eu falo para eles, eu me desorganizando, consigo me organizar de novo, entendeu? Vocês conseguem, cada um, escrever a sua história, né? E para mim é muito bacana, sabe? É muito bacana. Numa época que eu pensei que todo dia era o último da minha vida, hoje em dia eu tenho sonhos para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, sabe? Eu acho muito, muito incrível isso e agradeço, sabe? Imensamente a minha gestão, né, do CAPS que eu trabalho, a todo o pessoal da CAP 3.1, sabe, que colabora. Às vezes eu chego nas clínicas da família, já desde cheguei lá na Zilda Arnes, que não era para me ter ido para as idades, era para ter ido na São Godo Preto pegar a camisinha, mas não, Lorna, a gente conhece o trabalho do serviço noturno, toma aí, eu dou as caixas de camisinha. Então, isso é muito bom, esse reconhecimento. E também saber que eu sou um ser humano como outro qualquer, entendeu? Não me vê aquela coisa de só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Se quiser desorganizar, se desorganiza. Mas você sabe como se organizar de novo, né? E é isso. Agradeço muito, gente. Sabe? É muito bacana eu estar aqui, sabe? Muito, muito gratificante para mim. E saber que quando me falaram assim, isso aí é um serviço de enxugar gelo. E tá aí eu, sabe? Mulher, negra, travesti, ex-moradora de rua, ex-usuária de drogas múltiplas, entendeu? E com o maior orgulho tem aí a minha formação, entendeu? Chegar naquele território na qual eu era considerada como louca, naquele território quando não tinha mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E eu chegar ali, entendeu? E eles me enxergarem de outra forma, com a forma assim, gente, a Lohane cuida, a Lohane quer cuidar, e a Lohane sabe como cuidar, entendeu? Gente, a Patrícia ainda nem falou e já estou aqui emocionada, pelo amor de Deus. Dandara já abriu aí, né, mencionando Oxum, eu já estou aqui nas lágrimas já. A Patrícia sabe da minha... Se você vê a Patrícia, ela me conheceu, há 5 anos atrás, eu acho que ela não imagina essa pessoa que eu sou hoje. Hoje ela está vendo assim, essa daí é a Lohane. Entendeu? Porque eu mudei muito, as pessoas olham assim, não acreditam, sabe? Que aquela pessoa se surpreende, como quem diz assim, essa pessoa vai morrer, essa pessoa não vai ter jeito, essa pessoa não sei o que, não sei o que. Aí quando eu entro na clínica da família, então vou falar alguma coisa, não, vai lá ter uma palestra, vai lá, não sei o que. Tem pessoas que se assustam, gente, é ela mesmo, tá viva, e tô, sabe? Com saúde, força e garra, que a gente, a mulher negra, sabe? E principalmente as trans, travestis, né? As mulheres em si, nós somos resistências, né? Sabe? Somos dignas de todo empoderamento que a gente tem. Somos maravilhosos. Pati? Olá, boa noite, né? Depois das 2 aí, vamos lá. Me emocionei aqui com elas.
como é para você a coexistência na diferença e quais são os desafios estratégicos para a sobrevivência, né? Vou falar da minha experiência, do meu lugar, né, enquanto gestora, enquanto mulher negra, né? Nós temos hoje a rua tem cor, né? Por que eu digo que a rua tem cor? Porque a maioria das pessoas, né, sejam elas homens ou mulheres que estão na rua hoje, né, são pretos, né? Pretos e pardos, são negros, né? E aí a gente vai colocar as mulheres cis, as mulheres lésbicas, as mulheres travestis, as mulheres trans, e esse é um público que eu atendo, né, com a especificidade da questão do uso abusivo de drogas. E como eu cheguei há 2 anos atrás na Maré, mas eu tenho uma experiência de 10 anos trabalhando com população de rua, né? Quando a gente chega na Maré, né, a gente vem para um local especial que é atender aquela população dentro de uma cena de uso, né? E aí é levar um outro tipo, é levar a política pública do atendimento, do acompanhamento, da necessidade de documentação, da necessidade de acesso a essas políticas para aquelas pessoas. E é muito interessante, porque como eu ficava no meio da Avenida Brasil, e a Avenida Brasil ela ficou parada por causa da construção da Transcarioca, quem não conhece o Rio. Então, assim, você entrar dentro da cena, você participar do dia a dia ali, porque eu ficava muitas horas, e você dizer para elas, né, e para eles também, né, que há uma possibilidade, que há uma estrutura, que existe algo além do uso abusivo ou que existe uma oportunidade. Isso foi uma construção diária, porque a gente diz que o nosso trabalho é processual. Processual porque todo dia a gente vai lá, todo dia a gente informa ele, né? E aí a gente tem uma característica, né, em alguns serviços, não, trabalhar com mulher é muito difícil, elas são barraqueiras, mulher drogada, então, elas não aderem, E aí a gente criou uma estrutura de serviço onde não é o serviço, não é elas que têm que se adequar ao serviço, é nós, através da nossa experiência, que nos possibilitamos, da nossa pesquisa de campo, do nosso trabalho, possibilitamos traçar estratégias de serviço para atendê-las, né? Porque o que acontece? A gente tem um grupo chamado Atenda, né? E eu já trabalhei com a Lohane nesse grupo, que é um grupo que reúne a sociedade civil, Redes Maré, os serviços públicos da área, né? Que é a saúde, que é o CAPS-AD, né? Que é o CAPS Magal, e que é as clínicas da família e o Centro Pop, né? Porque a questão da droga, né, da droga ilícita e da lícita, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ela é cuidada por esses equipamentos. E aí, oportunizar elas, né? E ainda tem uma outra questão. É uma região muito... a droga está muito... o não uso da droga para algumas religiões está muito ligada a você ser colocada num local, né, que você não vai mais usar e que aquilo vai te curar, a Lohane já falou aí, mas muitas mulheres, né, e aí a gente um dia ainda pode fazer uma live sobre isso, como o impacto de algumas religiões impactam no tratamento dessas mulheres, né? Porque é muito difícil entender que as mulheres também, os homens cis, trans, podem ter uma vida independente da religião deles, né? Nós estamos no Estado laico. No Estado laico, você pode ter uma religião que você quiser. Você não precisa ter uma religião X, Y, Z. E aí eu acho muito interessante esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Por quê? Porque é um trabalho onde a gente teve que ouvi-las, né? Entender todo um processo, né, de sofrimento, de não reconhecimento, de não documentação, né? A gente tem hoje
um grupo de mulheres com pouca documentação ou com documentação nenhuma. Isso as impede, muitas vezes, de acessar um auxílio emergencial, de acessar um cadastro único, né? A gente tem um grupo de mulheres trabalhadoras, né? O que eu chamo de trabalhadoras? Porque a droga não é de graça, gente. Você tem que ter dinheiro para comprar droga na rua. E aí você tem que gerar renda. E ali, e onde a gente está é um local onde se gera muita renda, através da reciclagem, através um pouco de prostituição, mas a reciclagem está muito acima da prostituição, porque é um local, né, que tem uma grande geração de material reciclado. E aí as pessoas ficam, os cracudos não fazem nada. Aquelas pessoas lá, né, eles têm uma geração de renda para essa cidade muito presente, né? Mesmo nessa pandemia, a gente continuou atendendo, a gente continuou distribuindo máscara. Eu acho que nós e o Pretas Ruas, né, continuamos trabalhando. A gente chegou com as máscaras da sociedade civil, chegaram primeiro que as máscaras públicas, porque eu comecei com o trabalho da minha rede, né, de pessoas, eu comecei a distribuir máscara já lá no comecinho de março, né, porque é importante, a gente tem uma baixa, né, nossas contaminações são baixíssimas porque a gente transformou a máscara de pano em máscara descartável. Por quê? Não dá para trabalhar com eles, troca uma máscara, depois troca... Não. Transforma a máscara de pano em descartável. Então, ganha 4 máscaras, essa máscara fora, vamos trabalhar o que é possível. E aí a gente está trabalhando no que é possível. Né? Então, é isso. Agradecer o trabalho de vocês, né, que a gente possa continuar aí. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Excelente contribuição. Excelente. A gente acaba até entrando um pouquinho no tema, né? Porque enquanto mulheres negras a gente não consegue ser só individual, né? A gente está sempre atuando em prol do coletivo. Isso fica muito representativo aqui, né? Quando a gente fala e traz essas vivências. O objetivo da roda hoje era justamente esse, né? A gente entender um pouquinho do que cada uma tem feito e principalmente trazer esse recorte de raça e gênero, porque a gente sabe que a maioria das pessoas em situação de rua são negras. Mas a gente queria agora fazer um corte maior, né, para mulheres em situação de rua, cis e trans, porque muitas pessoas não fazem ideia e às vezes nem colocam essas mulheres em pauta. Então a gente queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, quais são os desafios enfrentados por essa mulher, se existe um padrão para essas mulheres estarem em situação de rua. Aí a gente começa pela Dandara, depois Lorane e a Patrícia. Bom, eu queria primeiro dizer, Lohane, estou assim, encantada, apaixonada por ter te conhecido, agradecer às Pamelas por ter juntado a gente nessa mesa, porque eu fiquei muito emocionado com a sua história, que eu acho que é uma história que fala muito de nós, né? Eu não estive em situação de rua, mas eu acho que fala muito, é muito curioso você dizer assim, eu não sofri transfobia direta, né? Mas o próprio fato da gente tentar esconder quem a gente é e tentar buscar uma fuga para aquilo que a gente diz de uma sociedade transfóbica estruturalmente falando, né? Então, estou muito encantada mesmo, agradeço demais as meninas por ter colocado a gente na mesma mesa, é um prazer. Eu acho que, vou falar de novo, o Oxum não faz nada errado, né? Para todo mundo continuar chorando aí. Mas, enfim, tem uma fala da Patrícia que eu achei muito curiosa, que é a questão da documentação. Assim, nós, desde março, né, nós fomos procurados... eu aqui em Juiz de Fora faço parte do Centro de Referência LGBTQIA+, que é um programa de extensão da universidade, ele não é uma política pública do município. Aliás, eu estou encantado com toda essa estrutura de CAPs, casa de acolhimento, hotel e etc., porque aqui em Juiz de Fora a gente não tem absolutamente nada além do abrigo, né? Que tem um nome, tem os CAPs, tem os CAPs AD, né? E tem o... Gente, esqueci o nome, vou lembrar. Albergue. Né? Mas a estrutura é essa, a estrutura que a gente tem.
Então, muita dificuldade, inclusive, das mulheres trans travestis poderem usar o albergue feminino, né? A gente ainda tem essa dificuldade. E aí nós temos um grupo de aproximadamente 30 trabalhadoras sexuais, travestis, em sua grande maioria, que nós estamos ajudando com alimento, material de higiene e limpeza, dinheiro, né? Desde março. A gente vem auxiliando, desde março do ano passado, faz um ano agora que a gente vem auxiliando essas pessoas que procuraram a gente enquanto centro de referência, né? Dandara, você que é do centro de referência, o que você pode fazer pela gente para poder ajudar as mulheres que estão ficando sem trabalho? Porque o fato não é nem poder ir para a rua. Ir para a rua, todo mundo estava podendo ir. O fato é que os clientes sumiram também, né? A mesma preocupação que qualquer pessoa, cliente de cabeleireiro tem aí, de quantos clientes aquele cabeleireiro vai atender antes de você, o cliente da prostituta tem também. Quantos clientes aquela prostituta vai atender antes de você, quantos vão estar contaminados, né? Então, o cliente sumiu mesmo. Aliás, voltou a sumir de novo agora que grande parte das cidades tem entrado aí na onda roxa de lockdown. Aqui a gente, em Minas, o governador do estado decretou um lockdown de onda roxa. As pessoas estão tendo de ir embora 8 horas da noite para casa, não estão podendo ficar mais. E, assim, a polícia, que já nos violenta todos os dias, é mais perversa ainda, porque ela não vai deixar as travestis ficarem fazendo prostituição depois de 8 horas da noite nunca. Prende, bate, manda para casa, né? Então, a gente vem ajudando essas pessoas. Mas o que eu queria dizer da questão do documento é que todas as pessoas que não têm documento e todas as pessoas que estão em situação de rua, sem casa, dessas travestis, trabalhadoras sexuais, são travestis pretas. Sem exceção. A gente não tem uma trabalhadora sexual branca, sem documento e sem casa, em situação de rua. Todas deste grupo que já passaram aí, né, pela detenção, que já passaram pelo serviço CRESAS, aqui tem uma sigla, que é o sistema de atendimento para as pessoas que são egressas do sistema prisional, né? Todas elas são travestis pretas. Então, de fato, a rua, mas não só a rua tem uma cor, né? É uma estruturalidade, né, que vem aí atravessada desde o momento em que fomos retirados de nossa terra e fomos tragos sem liberdade para o Brasil para poder trabalhar para a acumulação de capital da Europa e dos países nórdicos. Isso é uma coisa que precisa ficar bem, bem configurada aqui, né? Quem permite a instauração do capital é o trabalho escravo e são os nossos antepassados, né? Quem permitiram, né? Que não no sentido de dar permissão, mas quem permitiram que essas pessoas pudessem fazer essa acumulação de capital. Então, isso é uma estruturalidade que ela permeia todos os processos, aí o processo da questão da situação de rua, o processo no feminismo interseccional, de como mulheres pretas enfrentam muito mais adversidades, né, de sua vida. E aí, pegar uma outra fala da Patrícia, da questão da religião, existe um processo, né, não é de desmonte, é um processo de capital mesmo, nas clínicas de recuperação, né? Essas clínicas aí que são utilizadas, inclusive, pelo Estado, né? Mas que são utilizadas pelos neopentecostais para poder não só, né, ganhar adeptos para suas religiões, mas para explorar o Estado e explorar a sociedade, utilizando, inclusive, de outros modos não muito convencionais de tratamento aí. Então, é curioso ver como a Patrícia fala da questão da religião, porque ela afeta diretamente mulheres travestis transexuais, homens trans e LGBTQIA+, no geral, porque abre, inclusive, espaço para uma cura LGBTQIA+, né? A pessoa é internada compulsoriamente,
por conta da questão LGBTQIA+. Eu estou falando da questão LGBTQIA+, porque aí todos entram, né? Entra a lésbica preta, entra a bicha preta, entra a travesti preta, entra a transexual preta, porque aí a cura aí é permitido, né? A cura gay. Você interna por causa da droga, mas é o que Lohane bem falou, né? Vou internar com os homens para poder buscar uma masculinidade. É a travestilidade que é a doença, e não, né, e não o abuso das drogas que deveria ser tratado. Aí pensando muito numa questão, né? Eu penso muito na questão. Eu sou abolicionista penal, então eu penso muito ainda numa questão dessa emancipação dos corpos, né? De como a gente pode pensar isso. Mas, para finalizar e para sintetizar, eu acho que existe, sim, né, uma cor para as pessoas que estão na rua. E vou citar uma frase de uma música, que, se não me engano, é do Racionais MC, ou qualquer uma desses rapazes que cantam, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Então, toda rua, né, e todas as pessoas em situação de rua têm um pouco de navio negreiro, porque isso é uma questão estrutural que vem de quando os nossos antepassados foram retirados dos seus lugares, foram proibidos do seu culto, foram retirados da sua cultura, né, e foram execrados e explorados até a morte. Então, o Brasil é um país que nasceu do estupro da mulher preta e foi criado com o sangue das pessoas pretas. Então, por isso essa rua é preta, e eu acho que a gente precisa... Daí, na próxima pergunta, dizer como que a gente pode criar políticas públicas para melhorar a questão. Obrigada, Dandara, pela sua contribuição, sua fala potente. Lohane, a gente pode até repetir a pergunta também, né? Queremos saber, na sua visão, quais são os desafios enfrentados pelas mulheres cis, trans, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. Geralmente, o que eu mais vejo, né, e o que eu mais sinto assim na população da mulher cis, estou falando de mulher cis, mulher trans, mulher travesti, mulher negra, em situação de rua, é a demanda de abrigamento e fome. Abrigamento e fome é o que eu mais vejo nas ruas. E como a Dandara estava falando, aqui na CAP, pelo menos na CAP que eu trabalho, a população de travestis entendeu que tem muito abuso, né, de álcool e outras drogas, não só é de pessoas negras, não. Tem pessoas brancas mesmo. Pessoas brancas, que se consideram brancas né, e brancas, né, se identificam com pessoas brancas e são brancas também, em situação de rua, entendeu? Precisando de abrigamento. E com a falta de desorganização muito, por causa que a CAP, na qual eu trabalho, ela é uma área programática muito difícil. É muito difícil, entendeu? Igual eu estava falando, se falar que um usuário de álcool, de droga, não trabalha, está equivocado. Que o que eu mais vejo são eles trabalhando. Quando eu chego no território, eles catando papelão, catando garrafa PET, sabe? Sempre naquele movimento. Se falar que aquelas pessoas ali não trabalham. Tem uma geração de renda. E eu tenho uma história também de uma pessoa que até hoje, né, ela faz reciclagem, né? Hoje em dia ela conseguiu se organizar com o movimento do álcool, ela usuário muito de álcool, né? Ele conseguiu se organizar através do CAPS e conseguir a sua moradia, paga seu aluguel e continua na reciclagem e conseguiu sair das ruas, entendeu? A demanda que eu mais vejo é fome mesmo, por causa que quando a gente chega lá, me entendeu? Não é só para garantir o cuidado com álcool e drogas, não. É a garantia de acesso à atenção básica de saúde, entendeu? Há direito à escola, entendeu? Há direito a abrigamento, né? Há direito à saúde, que muitas das vezes é muito difícil, gerando para a mulher, como está falando, para a mulher, na desorganização dela, a mulher cis. Já é difícil, né? Ela, naquela toda desorganização, é difícil, entendeu? Então, quem tem que... como tem que atender.
tem que atender, tem que arrumar uma forma da gente dialogar com aquela pessoa na qual ela possa nos entender. E a gente consegue, menina, a gente consegue, a equipe, meu pai do céu, sabe? Tem uma empatia enorme que aquelas usuárias ali, quando a gente chega, né? Tanto mulheres cis, como mulheres trans, como mulheres travestis, que eu cheguei lá em março, entendeu? Hoje em dia, eu sou um plural, que as mulheres cis falam com a trans, a trans fala com a mulher cis, entendeu? Toda naquela loucura consegue se atender àquela pessoa. Olha, tia, eu estou aqui dando um bafo, né? Estou dando um bafo, mas espera que eu vou falar com você. Espera que eu vou... Naquela aceleração toda, consegue. Naquela aceleração, consegue pegar a medicação. Na outra semana, a gente chega lá, não, tomei essa daqui, ó, tá, ó, mas tomei essa daqui, não sei o quê. A gente começa a fazer os atendimentos ali na rua, porque não tem como vir na instituição. Chegar ali dentro da instituição, muitas das vezes, é muito difícil para eles, entendeu? Porque geralmente a noite toda está ali circulando, fazendo aquele trabalho, né, ou como trabalhador do sexo, ou como reciclagem, e muitas das vezes o corpo já não aguenta mais, entendeu? E com esse serviço noturno que a gente está fazendo, a gente conseguiu quebrar essas barreiras com eles e com as clínicas da família, porque muitas das vezes, tia, eles não vão deixar a gente ir lá porque a gente está sujo. A gente vai arrumar um lugar para tomar banho e a gente vai. Aí deixa a pessoa ir sozinha, entendeu? A pessoa chega na clínica da banho. Gente, é uma coisa de outro mundo. Um usuário sabe, uma pessoa desorganizada tem medo de uma clínica de família, muitas das vezes. Aí, com a gente ali acompanhando, eles se sentem mais confortáveis. Para mim, isso é muito bacana, sabe? Aí, a gente conseguiu um monte de colaboradores quanto à questão. O consultório na rua ajuda muito a gente, o consultório na rua. É muito bacana. Rede de Maré. Conseguimos muitos amigos, sabe? Aqui no Complexo do Alemão, doação de cestas básicas para essa população, entendeu? Insumos, quando a gente chega, sempre estão ali disponíveis para a gente, sabe? E nosso trabalho reconhecido, sabe? Pela CAP, né? Que é uma área programática, como eu disse, muito difícil, que abrange o Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Ilha do Governador, Penha, né? Ilha do Governador Penha, Parada de Lucas, são 25 bairros a área programática, entendeu? Imagina, tudo naquilo, e um CAPS-AD só para atender aquela população. Aí, geralmente, quando a gente chega lá, a droga fica na subjetividade daquele ser humano, quando aquele ser humano está com a casa dele, consegue, através da medicação, cair a ficha, pronto, gente, o que eu fiz, né? Voltei a ser eu de novo. É muito bacana. Estava uma amiga também minha, que veio da França, viajou, Holanda, sabe? Uma travesti muito viajada. Já estava lá, já naquela zona, já naquela cena de uso, já, entendeu? Já quase enlouquecendo. Essa semana eu vi, sabe? Ela me dando abraço, obrigado. Falei, obrigado nada, é o SUS, é a minha gestão, fala assim, Lohane, vai lá e faz com a equipe. Você não tem que agradecer, não, você tem que ser SUS, sabe? É o SUS que fez isso. É a minha gestão que faz isso. Não é eu que chego aqui e vou doar a cesta básica, não é que eu chego aqui e estou entregando remédio. Eu tenho muito afeto pelo que eu faço, mas é meu trabalho. Entendeu? Eu deixo bem clara essa questão, entendeu? Que eu não trabalho em ONG nenhuma, não sou vinculado a ONG nenhuma, entendeu? A minha bandeira que eu levanto, sabe? É a bandeira aqui da CAP, da CAP 3.1, né? E do SUS, né? Eu agradeço muito ao SUS pela minha vida e pela vida do outro, sabe? Por ter esses cuidados e eu não, na minha loucura toda, sabe? Ainda bem que passou, sabe? Mas se o CAPS tivesse existido na minha vida antes, eu teria sofrido menos, sabe? Que é muita loucura você estar, sabe, numa internação compulsória, te tiram daquele lugar, te jogam dentro com 120 homens, sabe? Se eu quisesse ali ter me prostituído, ter acabado com famílias ali dentro, sabe? Eu teria feito isso, mas, sabe, você sair, entrar com um problema,
ali naquele lugar e sair com mais problema ainda, aí muitas das vezes pode resolver daquelas 120 pessoas. Eu queria saber se tinha 10 ou qualquer dia desse, sabe? Eu vou procurar saber daquelas 120 pessoas que tiveram comigo ali, né? Se 10 pessoas daquela conseguiram se organizar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, no nosso trabalho, a gente faz 70, 80 atendimentos, a gente tem serviço de trabalho noturno, a gente faz a gente dá uma continuidade quando essa pessoa sai da rua, consegue passar pela unidade de acolhimento e conseguir organizar a sua vida tendo a sua moradia, a gente continua o tratamento fazendo moradia assistida. A gente vai fazer visita domiciliar junto com o psicólogo, junto com a referência, para um certo cuidado com aquela pessoa, entendeu? Porque, geralmente, é um pouco de mim que eu falo, né? Que eu fiquei tão institucionalizada que quando eu chego na minha casa, eu tive medo. Eu tive medo de estar na minha casa. Gente, na minha casa, sabe? Era enlouquecedor para mim. Era a vontade que eu tinha era de sair correndo louca e ir para a rua. Gente, eu estou com medo de estar dentro da minha casa. Para mim era uma coisa muito difícil. De eu ter da minha vida ter ficado tanto em instituição, e quando eu parei, sabe, para pensar, falei assim, gente, é meu lar, é minha mansão, né? É minha mansão, mas aí é meu teto, eu vou ter que me cuidar, eu vou ter que saber me organizar. E tá aí, há 5 anos, sabe? 5 anos. Agradeço muito a assistência social, doida para dar um abraço na dona Cristina, sabe? Que viu todo esse processo de ida e vinda aos CREAS, ao CRAS, que eu estava sem documentação nenhuma, eu não tinha CAD único, não tinha nada. Simplesmente a roupa do corpo. A roupa do corpo eu tinha. Graças a Deus, saúde, paz e muito trabalho. Com e vacinada. Muito bom, Lorane. Agora Fala. Agora tem que aturar, né? Muito bom. Meu coração tá a mil, gente. Eu sou muito emocionada, sabe? Eu tô aqui, sabe, me aguentando, sabe? Que eu vejo, sabe, meu espelho em vocês, sabe? Eu me espelho em vocês. Isso me dá força, sabe? Que meio século de vida, uma pessoa sair daquilo tudo que eu saí, com saúde, sabe? Com paz na minha vida, com o meu trabalho, sabe? Para mim é muito gratificante. E os meus pares enxergar que eles estão capazes também de estar, sabe? De dar o 360 graus, sabe? Dar aquela vira-volta também, entendeu? E poder falar que não sou santa, né? Vivo, né? Eu vivo. A gente só tem a agradecer, Lorane. Assim, vou até fazer uma pausa aqui para falar isso para vocês. Ter vocês aqui compartilhando todas essas histórias, essas vivências, para a gente é uma honra muito grande. E eu tenho que confessar que eu sempre fico muito nervosa, porque eu sempre acho que as pessoas não vão topar falar com a gente. Mas graças a Deus vocês toparam, assim, então a gente fica muito emocionada, porque a gente sabe quanto que é significativo para a gente ter vocês aqui, né? Compartilhando, a gente sabe que a gente está num período bem desafiante tecnológico. Então, Lorane, quando você fala que a gente é espelho, nossa, vocês são espelho para a gente. Né? A gente está engatinhando ainda nessa luta, né? A gente aprendeu muito e está aprendendo. E assim, no nosso começo foi muito difícil, né? Então, assim, a gente contou muito com a força de mulheres, né? Mulheres cis, trans, que realmente olharam para o nosso coletivo e falaram, não, a gente tem que estar com essas meninas, a gente tem que ajudar. Então, a gente também, assim, se emociona bastante, né? Principalmente, lembro até hoje, né, Paty? A gente lá no Centro Pop, Patrícia desenhando com a gente, explicando como é que funciona, né? Então, ter vocês aqui é muito emocionante mesmo. Eu vou passar para a terceira pergunta, porque a gente ainda vai abrir para os participantes fazerem perguntas, né? A nossa última pergunta, a gente quer saber um pouco de vocês também, né? Como que a gente pode fazer para propor mudanças nessa estrutura, na parte estrutural, tanto no meio da política, na economia, na parte jurídica, diante desse sistema tão preconceituoso, né? E aí eu faço um complemento também, que eu queria muito que vocês compartilhassem o que vocês hoje estão fazendo dentro dos órgãos que vocês trabalham, como é que está a situação de trabalho, de atuação diante da pandemia e da Covid?
Começar pela Dandara, né? Pode E começar, Eva. aproveitar uma pergunta que surgiu, né? Se vocês souberem qual a atuação da prefeitura em relação às questões sociais, para poder falar um pouquinho também, que a gente já emenda. Passa em som a Pamela. Oi. Oi. Bom, aqui na minha cidade, vou responder primeiro a pergunta da questão do atendimento da prefeitura, né? Aqui em Juiz de Fora, nós tivemos, durante muitos anos, governos de direita e de centro. É a primeira vez que a gente tem um governo de esquerda. Margarida Salomão é uma prefeita do PT, que tentou, durante 4 eleições, entrar. Nós temos uma história... Juiz de Fora é uma cidade muito, muito racista, muito misógina, muito misógina. É a história do colonialismo brasileiro refletida numa cidade que até 70 anos atrás proibia pessoas pretas de andarem na rua principal da cidade. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso ainda é uma realidade na nossa cidade. Então, a Rua Direita, né, que hoje em dia se chama Rua Alfield, que foi um escravocrata, era proibida de ser circulada pelas pessoas pretas, né? A gente tem uma divisão da cidade muito característica, né, entre a parte de baixo do rio ficam as pessoas pretas e na parte de cima do rio, que é onde tem a melhor estrutura, onde tem os melhores postos de saúde, onde tem tudo melhor, né, fica a população branca. Então, a gente tem pouquíssimas políticas públicas, como eu disse antes na pergunta anterior, né, de acolhimento para a população em situação de rua, mesmo o albergue e os CAPs aí na questão álcool e drogas e atendimento psicossocial. Mas a gente vê aí um prognóstico para a próxima administração melhor, porque a gente já tem a criação de uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, que está tratando aí, por enquanto, né, de doação de cesta básica para o pessoal por conta da Covid, criação de um plano municipal LGBTQIA+. Então, eu acho que estar nessa mesa faz, inclusive, a gente repensar o nosso lugar de atuação também, junto com a população de rua, e ampliar os nossos processos de atuação. Mas o que eu acho fundamental é que a gente comece, né, a pensar novos processos de gestão e novos processos de legislação, né? A gente precisa fortalecer as candidaturas de mulheres pretas ao legislativo, principalmente. Ao executivo também, óbvio, mas ao legislativo, que é dali que saem, né, as leis para a criação dos processos e dos instrumentos de política pública, seja de qualquer lugar, né? Aí a luta LGBTQIA+, a luta antirracista, a luta da população de rua, a luta feminista. Então, é do legislativo que saem as políticas que são perenes, né? Porque uma administração executiva ela pode administrar por decreto, faz o decreto está instituído, e aí funciona durante aquele tempo que aquela administração está ali. Acabou, né? Depois. Embora leis também possam ser modificadas, a gente vê que nesse desgoverno o que mais se faz é a retirada dos direitos, né? Ela é uma situação mais perene, né? A legislação é uma situação mais perene. Então, é pensar nisso, é pensar em fortalecer, né? E aí, mulheres cis, mulheres trans, pretas, nos legislativos municipais, estaduais e federais, a fim de que em rede a gente consiga trabalhar a construção de política pública. Mas eu acho que a gente precisa ir além em algumas questões, né? Principalmente na questão do modo como a gente trata, né, as drogas no Brasil, né, a política de drogas no Brasil, que vem sendo cada vez mais atacada, né, por esse projeto que eu tinha citado antes, da questão do modo como a política nacional de drogas vem sendo tratada, do modo como a gente combate drogas
e pensar também numa questão aí de abolicionismo penal, de como a gente vai pensar uma sociedade, porque a gente sabe quem é preso, né? Os presos têm cor, têm gênero agora, né? Cada vez mais mulheres, aumentou, e aí a gente não pode nem falar que é em governo de direita e de esquerda, porque inclusive nos governos Lula e Dilma, o encarceramento da população preta aumentou muito. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa debater e aprofundar e ser sincero, né? Existe uma melhora no governo de esquerda, mas a gente precisa estar sempre pensando na construção de políticas públicas melhores, que pensem na emancipação dos corpos, mas não só, que pensem na política de drogas, né, e no combate da política de drogas, e que pensem numa questão abolicionista penal aí, para que cada vez menos, né, cada vez mais a gente tenha menos pessoas sem casa, cada vez mais a gente tenha um tratamento melhor para as pessoas com uso e abuso de álcool e drogas, cada vez mais a gente consiga avançar nos processos aí, a fim de que a gente tenha uma sociedade mais socialista, né, gente? Uma sociedade mais comunista aí, para a gente viver melhor aí. Eu acho que esse é o caminho. Eu sou comunista, sou marxista, mas sou feminista interseccional, então não sou ortodoxa de falar o marxismo é tudo, não sei o que, não. Eu acho que a gente precisa pensar na construção de uma sociedade avançada mesmo nesses processos aí, a fim de que a gente tenha melhores políticas públicas. Maravilhoso, Dandara. Muito obrigada. Lorane? Olá, boa noite. A gente já, né, trabalha com possibilidades, com o que tem, né? Que a gente trabalha com essa população de trans, travestis, né? População em vulnerabilidade social da mulher negra, né? A gente tem que trabalhar com possibilidades, entendeu? E a gente trabalha com o que tem na distribuição de insumos, na garantia básica das políticas públicas de saúde, né? Nessa garantia, no que a gente tem, quanto lei, né? Se é lei, se é direito, a gente vai atrás desse direito desse cidadão. A gente faz isso quanto a retificação de nome, quanto a moradia, né? As questões de moradia, as questões de toda a documentação, entendeu? E com a organização, quanto ao uso, a organização daquele ser, entendeu? Quanto ao abuso daquilo que ele está fazendo, entendeu? Que muitas das vezes, entendeu? Com a redução de danos, ele consegue se organizar. Como eu conheço muito pai de família que vai no bar, bebe lá a cerveja dele, paga as contas dele, paga o aluguel dele e vive a vida dele. Como tem muito ser humano que não usa droga nenhuma, entendeu? Mas a língua fere, a língua mata, né? Entendeu? A gente trabalha nessas possibilidades de organização do indivíduo, né, da mulher trans, mulher travesti, mulher cis, negra, com a garantia de acesso à atenção básica para essa população. E muitas das vezes não tem direito a estudo, né? Não tem o direito a estudo, mas não sabe que tem aquele direito, entendeu? Como, não, eu moro na rua, por eu não ter residência, eu não posso estudar. Por eu não ter residência, eu não posso ir na clínica da família, muitas das vezes isso, entendeu? E muitas das vezes eles têm que saber que se a rua é a casa deles, eles têm direito a isso, entendeu? A gente trabalha com possibilidade. Então, conseguimos, através dessas poucas possibilidades que a gente tem. Sim, já é muita coisa, né, Lorane? Graças a Deus. Já salva vidas, né? Exatamente. Lorane, aproveitar um pouquinho da sua fala e da sua vivência, a gente recebeu uma pergunta sobre a dependência química das mulheres. E você já falou um pouquinho sobre os impactos que isso causa e o que você acha que seriam as possíveis soluções? Porque a gente já emenda, como a gente se estendeu um pouquinho, porque esse papo é muito bom, para a gente construir, né, novas possibilidades de existência. Então, queria ouvir um pouquinho de você. Quais seriam as possíveis soluções, né, para a gente ajudar nessa redução de danos que você falou? Se você poderia dar um exemplo assim na prática, para quem está assistindo, poder entender um pouquinho. Para mim, a solução, o básico da solução é chegar a uma clínica da família
e contar dessa desorganização através do álcool e outras drogas. Chegar a uma clínica da família, entendeu? Se vincular a um tratamento de um CAPS, que se tem vários CAPS, né? Tem vários CAPS AD aqui no município aqui do Rio de Janeiro. Se vincular a um CAPS, que muitas das vezes a falta de organização com álcool e a droga se refere a muitas das vezes a falta do que fazer, entendeu? Aí vem a droga, entra naquele espaço e geralmente toma conta do ser humano e ele vai esquecendo, vai entrando numa inadequação existencial na qual não está valendo mais a pena ser quem ele está sendo. Quando chega nesse ponto da droga, da pessoa, pá, não está valendo mais a pena ser quem eu estou sendo. Minha vida, a droga ocupou esse espaço na minha vida, entendeu? Aí por isso que o serviço que a gente faz, entendeu? É de possibilidade. Que aquilo dali, eles se chamam de enguiçar. A pessoa enguiça quanto a um abuso. Não consegue chegar. Então, no nosso trabalho, a gente vai ter, se a montanha não vai mal menos vai ter montanha. Então, essa é a história de um CAPS, de uma clínica da família, que muitas das vezes, entendeu? O ACS, o agente comunitário de saúde e os CAPs ficam trancados ali dentro. E não, muitas das vezes, a pessoa desorganizada, no total abuso, ela enguiça no território, ela freia dentro de casa, mesmo tendo casa, ela não consegue esse acesso. Então, se a pessoa se der conta, entendeu? Não, estou abusando disso, eu vou à clínica da família e vou contar, entendeu? E isso, pedir um tratamento psicológico para ver qual encaminhamento que vai ter. Através disso, que eu consegui me organizar. Foi essa barreira que eu quebrei. Que não era o problema, não era a minha travestilidade na qual eu se apontava. Entendeu? Eu não era maluca, eu não sou maluca, não sou doida, entendeu? Mas era considerado como maluca, como mendiga, como isso, como aquilo. Entendeu? Eu cheguei a questão, gente, não está valendo mais a pena ser camposinho. Aí ia para a clínica que me internavam, voltava de novo. Até que eu descobri o CAPS. Então, através, eu acho que mesmo dessa minha história, que não tinha essa população de mulheres, não tinha tanta mulher usuária de álcool e drogas que iam lá, não tinha travesti que iam lá. Ela falava, gente do céu, como é que pode? Que as pessoas que estão mais suscetíveis, né, essa população, a população negra que é machucada, a população negra que é escorraçada mesmo, a mulher negra, a verdade é essa, entendeu? Aí vem daquele sofrimento, cai na droga, cai no álcool primeiro, aí vai na maconha para amenizar aquilo, não, isso vai passar, isso tudo vai passar, aí a droga acaba tomando o espaço total do ser, entendeu? Hoje em dia, com esse trabalho de serviço no território, junto com a tenda, junto com o Maqueba, né, que a gente faz, serviço noturno, elas estão conseguindo chegar na unidade. Eu acho muito, olha, sem brincadeira, não tem, sabe, coisa... Para mim, eu gosto, o salário é bom, né? Mas quando você vê uma pessoa, entendeu, que está totalmente desorganizada na noite, entendeu, andar pra caramba, e chegar lá no Maqueba com um sorriso no rosto, menina, tem preço não. Não tem preço que pague. Entendeu? Aí eu falo, gente do céu, tudo bem que o salário é muito bacana, a gente gosta, mas se não tiver afeto, não entra para SUS. Que SUS é lugar de gente que vem, já chega na clínica da família querendo um atendimento para ontem. O afeto é revolucionário, né? Não é? Se não tiver... que SUS é isso. É gente que não vem com gente mal cheirosa, que vem da rua. Aí vai, não, vai, não vem, não vá. Eu falo assim mesmo, gente. Tem muita gente que faz residência comigo, fala, gente, o SUS é isso. Se você tem afeto, você quer entrar, entendeu, para essa área, então vamos lá.
Obrigada, Lorane. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui no chat. A Patrícia tem que responder também. E aproveitar que essa pergunta é excelente para ela que trabalha no Centro Pop, e se ela pode falar um pouquinho sobre o que é, porque algumas pessoas tiveram dúvida. Então, se puder contextualizar para quem não sabe as siglas, para ficar mais esclarecido assim, para a galera. Vamos lá. Dá uma escurecida aí. O que é o Centro Pop? Centro especializado de atendimento a pessoas em situação de rua. Na cidade do Rio de Janeiro só temos 2, um que é no centro da cidade, outro que fica no bairro de Bom Sucesso. A partir da Política Nacional de População de Rua de 2019, né, que foi uma movimentação das pessoas em situação de rua, do movimento de situação de rua junto ao governo Lula, foi criada essa política, e essa política trouxe, né, algumas questões sérias, que foi o primeiro Censo Nacional de População de Rua. E, a partir do Censo Nacional de População de Rua, foi criado pelo antigo Ministério MDS, né, Ministério do Desenvolvimento Social, os Centros de Atendimento a Pessoas em Situação de Rua. Porque nós temos os CREAS, que são Centro de Atendimento de Assistência Social a pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, mas não estão na rua, e temos os CRAs, que são Centro de Atendimento a Pessoas de Assistência Social, que têm a sua casa, que têm a sua localidade, né? Então, o Centro Pop é um centro especializado. Ele atende a pessoa em situação de rua em loco, né? A gente faz abordagem, a gente faz atendimento social, né? A gente tem atividades. Hoje, né, devido à falta de espaço físico lá onde eu estou, eu não realizo essas atividades conjuntas dentro do equipamento, né, porque a gente está numa obra aí, né, que já vão quase 3 anos que essa obra está parada. Então, as meninas viram lá o meu espaço que eu tenho hoje, então, e por causa da pandemia também, a gente basicamente tem atendimento social jurídico, orientações jurídicas, né? Há uma importância muito grande da questão da orientação jurídica, porque a gente tira dúvidas dessas pessoas, a gente promove, né, também uma facilidade no sentido de orientar, de dizer para ele que, mesmo que ele tenha alguma questão penal, né, não está cumprindo a pena, alguma coisa assim, ele pode ser atendido, ele pode receber orientações, ele pode voltar a assinar lá o documento que ele está assinando, porque alguns cumprem pena em liberdade assistida, né? E aí a gente viabiliza banho, a gente viabiliza documentação. Eu acho que para as mulheres LGBT, né, QI+, a questão da documentação, né, a questão do nome social. Eu me lembro da primeira trans que a gente tirou uma identidade com o nome social dela, né? Isso é muito importante. A questão do aumento da escolaridade, isso a gente conseguiu também, né? Através de parcerias, né? E hoje a cidade do Rio de Janeiro tem o primeiro local de atendimento, primeiro abrigo, né? Que é lá no centro do Rio, é o hotel para pessoas travestis e trans. Ele fica lá no centro do Rio. Esse hotel também é fruto de um movimento, né, político e de reconhecimento da política pública para essa população que precisava de um espaço, né, específico para ser abrigado. E aí a pessoa em situação de rua vai, a gente diz, né, vai demandar a gente, ou a gente vai até a pessoa. Porque muitas vezes, né, o trabalho é um trabalho também junto aos profissionais de algumas clínicas da família, né, de entender que aquela pessoa é também usuária do SUS, né, que o SUS é para todos. Nós, o SUS, que somos para pessoas que precisam da assistência, mas todos, a nível de saúde, né, são usuários dessa política de saúde, né? Então, acho que há uma grande parceria nossa com o consultório na rua, com acesso à saúde, né? com toda essa questão
dessa rede que tem dentro da 4ª CASDH, né? Porque a Secretaria Municipal de Assistência Social se divide em 10 coordenadorias e nós estamos na 4ª CASDH, né? que é a CAS que fica agora ali em Ramos, na Rua Professor Lacer, 57. Então, é isso. A questão da documentação que a colega lá de Juiz de Fora falou, né? Essa questão ela é uma conquista junto, né, com a Defensoria Pública, que cria aqui na cidade, né, um local específico para atendimento de população de rua, em situação de rua, que aqui para nós fica no MEIA, né? Então a gente tem um acesso a esse local específico que foi criado devido à grande demanda, né, e a dificuldade de atender essas pessoas em postos, né? E aí foi criado esse posto no MEIA que nos atende, né? A questão que a Lohane fala aí, né, para eles, né, e assim, eu acho interessante a fala da Lohane, porque a gente já trabalhou em algumas cenas junto, né? Então, ela traz a experiência já esteve na rua, né? Então, assim, a questão de ter um local, de ter oportunidades para ser tratado, seja dentro de um local religioso, seja dentro de um local não religioso, né? Porque o CAPS é um local público. Então, assim, qualquer pessoa pode ir ao CAPS AD, né? Que é o Miriam Makeba, né? Como a Lohane falou, qualquer pessoa. E aí a gente, muitas vezes, precisa levar essa pessoa que está em total isolamento na cena para o Miriam Makeba, né? A gente tem uma van, a gente tem um acesso ao transporte, e aí a gente, muitas vezes, precisa conduzi-la lá, pelo menos uma primeira ida, uma segunda ida, entendeu? Para mostrar para ela que existe outro lugar além daquele que ela circula ali, né? Porque o CAPS fica dentro da nossa área de abrangência, mas ele fica em outro bairro que é Ramos. Então, acho que essa rede de insumos, seja ela o transporte, seja ela as máscaras hoje, seja ela toda uma estrutura, é fundamental, né? Então, sem investimento público, fica muito difícil. Mas, assim, a gente hoje, com a nova prefeitura, com o novo prefeito, com a nova secretária, a gente está construindo um atendimento para essa população que visa ser de qualidade, né? E aí a gente tem um aumento da população de rua na rua, né? E aí a gente tem várias questões a serem discutidas, né? E a gente está trabalhando nessa questão, tá bom? Mais alguma dúvida sobre documentação? Como é que elas tiram? O acesso ao cadastro único é feito lá com a gente, tá? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, que é muito importante você ter um cadastro único, porque acaba você tendo um acesso a outros serviços, não só o Bolsa Família, porque eu brinco com eles, olha a minha palma da minha mão, a palma da minha mão é o cadastro único. O Bolsa Família é o meu dedinho, é um dos meus dedinhos, porque se você não tem documento, você acaba não existindo para essa política, né? Então, assim, torná-los, entre aspas, visíveis, é colocá-los dentro de uma documentação, é trazê-los para gerar números, né? Querendo ou não, a gente precisa de números para gerar informação. Então, quando eu digo para elas que é importante levá-las, é importante. Mas eu vou poder me maquiar, eu vou para as travestis e para as mulheres, né? Eu vou poder me maquiar, vai poder se maquiar, vai poder botar. Eu posso escolher esse nome? Pode escolher esse nome, o nome que você quer, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Para nós que sempre tivemos um nome, eu acho que um nome, seja ele qual for, ele te dá uma identidade. E aí, quando você vê o seu nome com a sua foto, isso traz muito a pessoa, né? Então, eu acho que essas pequenas conquistas, né, que para nós, quando você tirou sua primeira identidade? Eu tinha 14, 15 anos, eu tirei minha primeira identidade. E aí, quando você vê uma pessoa com 30 anos, tirar a primeira identidade social dela,
cara, você vê que, assim, como há um significado, há uma representatividade para aquela pessoa, que você precisa até aprender com ela o quanto que para ela aquilo é valioso, o quanto que para essa população que está na rua, né, é valioso. E uma coisa que a gente faz também para aquelas pessoas que estão com maior dificuldade, né, às vezes a gente precisa guardar a documentação daquelas pessoas. Então, o Centro Pop também é um lugar que guarda a documentação, né? Porque, às vezes, ele se locomove, ele perde, né? ou outras situações adversas à vontade dele. Ele fica sem a documentação, então a gente tem, pelo menos, um local que ele possa guardar a documentação. É isso. Obrigada aí. Muito obrigada. Eu posso até deixar o e-mail do Centro Pop para as pessoas que quiserem depois entrar em contato com a gente, tá bom? Eu vou deixar lá no chat. Vai ser ótimo, que a gente compartilha também. Tinha uma pergunta aqui sobre o que é interseccionalidade na prática, e eu acho que o nosso papo, não, acho não, né? Eu tenho certeza que o nosso bate-papo foi isso, né? Na prática, a gente escutando vivências diversas, compartilhando saberes e saindo dessa visão cis heteronormativa que a gente tem, né? A Pretas Ruas, a gente aqui, eu e a Pana, somos mulheres cis, mas a gente entende que não tem esse local de fala, então a gente chamou para compor a mesa que comporam de uma forma incrível, maravilhosa, a Lorane e a Dandara. Então, acho que a gente nem precisa responder essa pergunta, porque a gente vivenciou ela aqui na prática, né? Se alguém quiser fazer alguma consideração sobre essa pergunta, senão a gente já vai para o fechamento, que senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Queria só agradecer também as meninas que entraram, as mulheres que entraram aqui no nosso link, né? Temos aqui a sala cheia, isso também é muito bonito de ver, né? Tivemos aqui várias perguntas. Queria só, antes da gente encerrar, eu queria fazer um pedido, na verdade, né? Porque eu fiquei muito tocada com a fala também da Lorane, quando ela falou que passou a ter aí sonhos, né? A Dandara também comentou algo sobre. E eu queria muito saber qual é o sonho de vocês hoje, né? Qual é o sonho da Dandara, da Lorane, da Patrícia? Sei que estamos vivendo um momento muito difícil, mas quando a gente compartilha, né? Às vezes a gente planta ali uma sementinha que ainda é possível sonhar. Eu acho que vocês são provas vivas disso, né? De que vocês mantiveram o sonho de vocês ali dentro e conseguiram, de uma certa forma, realizar. Queria saber se tem mais, se vocês sonham com mais alguma coisa. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Dandara, fala. Eu ia falar a mesma coisa que a Pamela falou das meninas que entraram, saudar aí Sônia Cleide, Macota estava aqui também, inclusive pedir a benção a Macota aí, Mutumbá, Silvana, que eu fico muito feliz toda vez que vejo o rostinho de Silvana nessa tela, que nos conhecemos pela tela do computador. Silvana, uma querida. E eu acho que, bom, sonhos urgentes, né? Que a gente pare de morrer. Eu acho que é a primeira coisa, né? Que a gente consiga estruturar propostas para que a gente tenha uma política menos genocida para as pessoas trans travestis, mas para o mundo em geral, né? Então, que a gente seja vacinado todos, porque eu estou vacinada, mas eu acho que todos deveriam já ter tido acesso a isso. E eu acho que o grande sonho de mulheres travestis transexuais num país onde tem 35 anos de expectativa de vida é viver, né? Que a gente consiga viver para envelhecer, eu acho, sabe? Ver os nossos envelhecerem, parar de perder as pessoas, né? Nós perdemos muitas pessoas para a pandemia do HIV/AIDS, né? E acho que agora estamos perdendo várias pessoas para a Covid-19, que é uma outra pandemia, mas eu acho que o grande sonho de pessoas trans travestis, talvez o meu grande sonho seja esse mesmo, assim, vou voltar à primeira coisa que eu falei lá na questão da perspectiva de vida, né? Que a gente pare de passar por essas situações, né? De iminência de morte, para que a vida seja menos precária para pessoas trans travestis, a fim de que a gente consiga viver e envelhecer, né? Consiga ver os nossos envelhecendo, né? E que os nossos consigam nos ver envelhecer também. Eu, desde já, quero agradecer, sabe, às grandes mulheres, né, que passaram,
né? E para ser travesti, a gente aprende a sair com a tira, né? Da minha amiga Luana Muniz, né? Que para ser travesti, a gente tem que aprender com mulher. Eu agradeço, sabe? A minha irmã mais velha, Sueli Rodrigues, né? Que me fez aprender a ser travesti. É uma grande mulher. Para ser travesti, a gente tem que aprender com mulher, principalmente com as grandes mulheres. E eu continuo aprendendo com cada uma de vocês, né? E o meu sonho é me formar em psicóloga ou então no serviço social. É a minha meta. Aí eu vou chegar aos 75 fazendo o que eu gosto, fazendo o mesmo que eu sabe, que eu curto. É minha formação em psicologia ou serviço social. É a minha meta. E um grande abraço, sabe, às grandes mulheres que fizeram parte, né, desse mosaico que eu me tornei. Porque hoje em dia eu não sou uma unidade, né? Eu sou um plural, Lohane Sabatelli. Eu não sou mais uma unidade. Eu sou um plural. Agradeço muito, sabe, por ter eu conseguido resgatar essa pessoa que realmente eu sou, tá? Muitas das vezes uma amiga minha, né, Sônia Ribas, né, ela tinha uma colega de trabalho dela que falava assim: essa daí não é a Lohane, um dia você vai conhecer a Lohane. Ela, gente do céu, falavam assim, agora eu conheço a Lohane, e a minha amiga com eles trabalho, sabe? Agradecer muito a todos que estão aí no chat, tá? E tô Muito aí. obrigada, Lorane. Que você realize o seu sonho, já aconteceu. Paty? Acho que meu sonho, né? Acho que elas já falaram um pouco no sentido de que vacina, né, para todos. A gente precisa dessa questão, né? Mas assim, que o meu sonho seria inaugurar o Centro Pop, né, com espaço, com uma maior visibilidade, com atenção a essa população que eu atendo em situação de rua, né? Que aquela obra terminasse e eu pudesse dar maior atenção àquelas pessoas, né? Esse é o meu sonho. Por quê? Porque eu sou uma mulher cis, né? Mas assim, a gente faz política pública, né? Nós fazemos política pública, né? E a política pública vem garantido num Estado democrático, né, atendimento a todos. E aí, sem esse atendimento a todos, né, fica muito difícil. Então, assim, para garantir atendimento a todos, sejam nós cis, sejam nós trans, né? E a mulher em situação de rua, né, ela precisa de um olhar, né, de uma totalidade. Então, eu acho que é isso, né? A gente está num processo, né, de construção, né, de novas experiências. Então, assim, é legal esse trabalho de vocês, né? Eu acho que ver vocês crescerem é um exemplo, né? Eu acho que eu vi o negócio nascer, né, lá na sala, né? A gente e vocês super, assim, os olhos de vocês brilhavam, né? Quando eu falava, não, é assim, quero levar vocês para conhecer a cena. Não, você não vai levar? Eu falei, vou, não tem problema nenhum, a gente pode conhecer. Então, eu acho que é desmistificar, né, até o que são pessoas usuárias de drogas ilícitas, né? Eu não gosto desse nome cracuda, né? Eu não gosto desse nome, né? Esse nome não é um nome nosso, né? No sentido de que nós, enquanto servidores que trabalhamos com a política, né? Então, assim, somos todos usuários dos serviços, né? Nem eles gostam de ser chamados de usuários, porque eles acham que usuários é usuário de droga. E a gente fala para eles, não, vocês são usuários dos serviços públicos que são pagos com os impostos que vocês também geram através do trabalho de vocês, né? Do trabalho no sentido da reciclagem, porque assim, a gente tem que dimensionar isso, né? Essa coisa de que não é de graça, nada é de graça, né? Não é de graça esse trabalho, né? Então, é isso. Eu acho que essas pessoas, né, essas mulheres, esses sujeitos, esses cidadãos brasileiros, né, como a gente está falando, né, tá falando de pessoas, cidadãos, né? Tá lá, né? Todos nós somos iguais de direito à lei, né? E aí é isso, gente. Então, assim, todos que estão aí, muito obrigado, né?
Sejam todos bem-vindos, se quiserem conhecer, né? Rua da Regeneração, 654, Bom Sucesso, né? Meu e-mail está aí. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Para essa caminhada junto com a gente. É uma caminhada de luta. Pátia. Eu Beijo acho aí. que são sonhos urgentes, né? Sonhos maravilhosos, sonhos que realmente mexem com a gente. E o sonho de cada uma aqui é o sonho de todos nós, né? Sonhamos todas juntas, né? Então, até para as outras mulheres que também estão aqui, o sonho de vocês é o nosso também, que a gente possa seguir a nossa caminhada em conjunto. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, que a gente possa ter mais eventos como esse, que a gente possa se reunir mais, estar mais em coletivo, falar mais sobre as nossas vivências. E tem muita gente que se inspira no nosso trabalho, né? E quando eu falo nossa, cada uma dessa telinha aqui, né? Cada fala nossa inspira. O Pretas Ruas foi um desses coletivos que se inspirou muito em falas, né, de mulheres negras, de mulheres trans. Então, a gente precisa falar, né? A gente precisa colocar nossa voz aí para inspirar e motivar outras pessoas. E queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui. Para quem não conhece do nosso coletivo, sigam as nossas redes sociais também. A gente está gravando essa live, né? Tá sendo compartilhado no YouTube, mas vocês podem acompanhar também nas nossas redes sociais. E fã também, se quiser falar. Só agradecer, e principalmente agradecer a Silvana, que está aqui presente na nossa sala, da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, que fez o link com a Dandara maravilhosa, que deu uma aula para a gente, e poder fazer essas conexões, né? Porque a gente se fortalece quando está junto. E nós não vamos mais ser interrompidas, não vamos mais ser silenciadas, e a gente também já combinou de não morrer, então é tudo para ontem e resistimos. Gratidão, gente, pela presença. Viva o SUS, vacina para todos, fora Viva. genocida. Minha mãe Oxum abençoe a todas. Lohane, sua faculdade está aí. Que minha mãe Oxum abençoe ela e a gente termine aí. Quero ir na sua formatura, já não vai ter pandemia mais. Vamos todas. Maravilha, gente. Uma boa noite, um abraço, um beijo para todas. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar vai estar disponível lá no YouTube. E a gente também vai postar no Facebook daqui a pouquinho, que deu um problema com a transmissão. Aí a gente gravou para postar lá. Até mais, até o próximo evento. Tchau. Axé, obrigada pela oportunidade.